Porque se dependesse de mim, eu garanto para vocês, jamais seria eu salvo do meu pecado. Meu coração, uma fábrica de ídolos, correndo por coisas vãs. Deus para mim ia ser apenas uma Bíblia aberta no Salmo 91 na parede da sala. Mas pela graça eu sou salvo, mediante a fé, e não vem de mim, é dom de Deus. Irmão, você pode sair daqui se alegrando, porque a sua salvação vem de Deus, a sua salvação vem do Senhor, a sua fé vem dele também, não depende de você. A obra da cruz nos faz salvos, e não só nos faz salvos, nos faz permanecer salvos. Boa noite, pessoal, tudo bem? É uma alegria muito grande falar a respeito do Evangelho de Cristo, mas também é uma responsabilidade muito grande. Essa igreja tem sido muito fiel às Escrituras, e nós sabemos que quando a gente vai abrir a Bíblia e falar acerca dela, a gente tem que manter o padrão tanto de fidelidade quanto de alegria para falar acerca dele. Queria que os irmãos abrissem no capítulo 12 do livro de Hebreus. Capítulo 12, do primeiro versículo até o terceiro. Os irmãos que não trouxeram a Bíblia, não se preocupem, provavelmente nós estamos projetando aqui no slide o nosso texto, e você vai conseguir acompanhar com a gente. Vamos lá. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Até aqui. Pessoal, na nossa semana que passou, nossa última semana, imagino que a grande maioria tenha visto um boom de notícias e um boom da comemoração dos 50 anos em que o homem pisou na Lua. Foi uma comemoração bem divulgada, saíram em noticiários, canais de notícias, jornais. Foi uma comemoração bem festejada pela comunidade científica e também por outras comunidades com esse interesse. E olhando esse aspecto, a gente consegue fazer um paralelo muito interessante para esse texto das Escrituras que a gente acabou de ler. Quando eu fui dar uma olhadinha mais para dentro desse assunto, eu descobri que, na verdade, esse pouso na Lua, esse interesse por parte dos Estados Unidos para pousar na Lua, ele partiu de uma corrida espacial. Em meados do século XX, a União Soviética e os Estados Unidos, depois da Guerra Fria, tiveram uma grande disputa, a chamada corrida espacial, que era uma corrida onde essas duas potências mundiais concentraram todos os recursos financeiro, humano, todos os recursos possíveis dessas nações e focaram em um objetivo, em conquistar o espaço. O objetivo deles era esse, começando, é claro, pela Lua. Eles observaram a Lua e pensaram, bom, esse agora é o nosso objetivo. O grande objetivo da nação a partir de agora não é mais cessar a fome, não é mais investir em hospitais, não é mais investir em armamento. O grande objetivo agora, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, é ir à Lua. Eles investiram todo o recurso financeiro. Pela uma rápida informação que eu tive do jornal El País, aproximadamente 28 bilhões de dólares foram investidos na época. Para uma atualização monetária hoje, estamos falando em torno de 300 bilhões de dólares. Quase R$1 trilhão na nossa realidade brasileira. É quase o nosso rombo da Previdência aí, que foi para a Lua. Mas o que a gente pode ver com isso? Não é tão relevante saber se foi os Estados Unidos que ganhou essa corrida de fato, ou se foi a União Soviética. O que a gente vai aproveitar dessa história é uma questão que está inerente ao nosso coração.
O ser humano, desde a sua criação e até hoje, ele tem dentro do seu coração um desejo, um almejo, uma força, um fogo que queima dentro dele por ter uma corrida, por ter uma corrida para disputar, por ter algo a mais na vida dele, por ter um grande desejo, um grande objetivo. E essa nossa história lunar, ela acaba revelando isso. Duas potências mundiais se envergaram totalmente para um cumprimento de um objetivo. Isso é o reflexo do coração humano. O coração humano tem esse desejo. Desde quando nós nascemos, desenvolvemos nossas aptidões, os nossos desejos, as nossas vidas, a gente percebe, nós nos inclinamos a buscar algo. Às vezes a gente não sabe nem o que é, mas a gente está sempre buscando alguma coisa. Seja na área acadêmica, na parte de saúde, na parte financeira. E nesse contexto de Hebreus, o autor, ele revela acerca de uma corrida. Só que não é uma corrida comum. O que o autor está dizendo ali é a respeito de uma corrida da fé. É uma corrida diferente daquela que o ser humano, geralmente, pela sua carnalidade, pela sua posição humana, está acostumado a correr. Porque como nós bem lemos no começo do nosso culto, a fé é a firme certeza do que nós não vemos. E o ser humano tem uma grande mania de correr atrás daquilo que ele vê. O coração humano, ele por si só, não tem a capacidade de correr atrás de algo que ele não vê. O ser humano, ele é pautado por aquilo que a sua tendência observa. Se o coração é inclinado por dinheiro, quando ele vê dinheiro, a corrida pelo dinheiro começa. Quando ele vê a segurança, a perspectiva de ter uma vida cômoda, é para lá que o coração vai. E assim foi com essa corrida espacial. Eles viram a Lua, o coração daquela nação se dobra para a conquista espacial e eles vão. E nesse texto o autor trata sobre a corrida da fé. Só que quando ele começa o texto, ele diz o seguinte: portanto, também nós. E é interessante a gente observar que esse portanto, apesar de ele estar no começo do nosso capítulo, no começo do texto, ele é a conclusão do capítulo 11, o capítulo anterior a esse. Esse capítulo 11, quando vocês tiverem um tempo em casa, podem abrir, que eu sei que vocês não vão perder tempo nele. É a galeria da fé, a galeria dos heróis da fé. Foram grandes homens de Deus que, inspirados pelo Espírito Santo, correram a corrida da fé e tiveram a sua recompensa não nessa terra, não nesse plano de vida. E quando o autor diz, portanto, também nós, ele está direcionando o público-alvo nesse texto a dizer o seguinte: olha pessoal, vocês, para quem eu estou escrevendo, fazem parte também dessa galeria de heróis da fé. Portanto, também nós, ou seja, portanto, nós também pertencemos a essa galeria, portanto, nós que pertencemos a ela, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e aqui ele está dando a nossa pista do que a gente está tentando tratar, é que ele está dizendo o seguinte: nós temos testemunhas de que a corrida da fé não é uma corrida vã, e é uma corrida que existe. As testemunhas estão nessa galeria da fé, em Hebreus 11. Essa galeria contém os grandes testemunhos, as grandes testemunhas de que existe uma corrida da fé e que essa corrida é real e ela é absoluta. Absoluta no mais profundo sentido do termo da palavra. Pois bem, o autor segue: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Antes da gente entrar num contexto contemporâneo, que é a nossa realidade, eu acho que é interessante a gente começar a desvendar qual era o contexto da época. Os judeus, eles tinham um grande conflito, e é o caso aqui. Eles se convertiam ao cristianismo, se convertiam a Cristo, mas o peso da religião ainda pairava sobre a realidade da vida deles. Ao mesmo tempo que eles eram chamados para correr uma corrida da fé por Jesus Cristo, o peso da religião, o peso do pecado ainda pairava por eles. E o livro inteiro de Hebreus, o autor trata justamente da obra e da pessoa de Jesus.
E justamente ele faz isso para confrontar aquilo que eram as grandes armadilhas do tempo deles. E quando ele fala desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, o foco aqui era basicamente essa parte religiosa dos judeus. E vamos fazer a ponte agora para a nossa realidade. Vamos trazer agora para o que a gente chama de vida contemporânea. Pessoal, a gente não pode anular que a religiosidade ainda ela existe no nosso tempo. E ela ainda pode ser um grande empecilho para correr a corrida da fé. Isso de fato é. Mas o que a gente observa de uma maneira geral na cultura, na contemporaneidade, nas cidades, na vivência, é que existem 3 problemas, 3 grandes corridas que atrapalham quando a gente vai olhar a nossa corrida da fé. Duvido que alguém aqui que está nessa noite não vai se identificar com pelo menos uma dessas, se não todas, porque são corridas que tentam embaraçar o nosso pensamento, tentam embaraçar a nossa visão. Assim como aquele povo da época tinha às vezes as vistas, o corpo embaraçado por causa da religião da época, nós também sofremos disso. Nós observamos um grande conflito, uma corrida pela liberdade, uma corrida pela independência. O ser humano hoje, dentro do seu coração, tem um senso de independência cada vez mais forte. O ser humano hoje, ele quer ser independente, quer ser livre. Ele vive a vida dele para voar altos voos, completamente independente, completamente livre de qualquer pessoa, de qualquer circunstância, de qualquer influência. Ele quer ser livre. E isso vai afetar a maneira pela qual ele vive. Se no livro dos Hebreus a corrida da fé é a corrida proposta, nessa corrida o grande âmago da questão é a liberdade. A pessoa vive para ser livre, vive para ser independente. Ela estuda, trabalha, se mata de pensar, se mata de viver, mas apenas para ser livre. Mal sabe ela que na própria busca pela liberdade se torna presa, se torna escrava pela essa busca desenfreada. Outro problema, a corrida pelo prazer. Se de um lado nós temos aqueles que correm pela liberdade, pela independência, existem os que correm atrás do prazer. E isso é uma questão bem complicada, porque quando a gente fala prazer, nós temos uma gama muito grande de prazeres. Eu estar com a minha família é um prazer. Outrora eu estar talvez numa casa de shows, curtindo a vida, é um prazer também. Só que quando eu falo de corrida pelo prazer, é uma questão um pouco diferente. Aqui a questão é mais séria. Aqui é o seguinte, é quando o seu coração, o meu coração, o coração do ser humano é totalmente voltado pela busca ao prazer. E se o que ele faz não tiver prazer, ele não faz. Ele simplesmente descarta. Aquilo que não traz prazer para o ser humano, para ele, para a vida dele, descartável. E isso é a realidade nos dias de hoje. Cada vez mais estamos menos acostumados a ter um desconforto ou a ter uma atividade que não nos gere prazer. Emprego, estudos, família, casamento. Não tenho prazer mais na minha vida de casamento. Separa. Não tenho prazer mais no meu trabalho. Peço demissão. A vida está assim. As coisas são descartáveis. Por quê? Não dá prazer, não me serve. A corrida pelo prazer. O âmago da questão nesse ponto é quando a pessoa literalmente corre por ter prazer e mais nada. Em outro ponto mais perigoso, e desses 3 que eu vou citar, para mim, esse é um dos mais perigosos porque ele é muito velado, é uma corrida pela segurança, pelo comodismo. E isso é muito difícil da gente identificar. A pessoa vive uma vida cada vez mais dependente de ter segurança. Ela não consegue andar pela fé. Se não houver evidência de que aquilo vai dar certo, ou de que é seguro, ou de que vai dar tudo certo, ela não faz. E a pessoa vive uma vida cada vez mais corrida, num sentido de gerar segurança. Planos de saúde altíssimos, escolas as mais caras, carros têm que ser os mais caros porque são os mais seguros. E isso por si só não está errado. Eu vou fazer um grande parênteses aqui. O problema não é isso em si, é quando o seu coração permanece numa corrida para esse tipo de coisa.
quando você vive para isso, quando você acorda e dorme somente para ter segurança. Quando o seu comodismo, ou quando o nosso comodismo, é o grande X da questão da vida da gente. Quando nós acordamos pela manhã e pensamos assim, bom, a minha vida hoje não está confortável, preciso mudá-la. Minha vida hoje não está segura, preciso mudá-la. E você começa uma corrida para tentar ter segurança e para tentar ter aquele senso de comodismo, aquele senso de comodidade, de você deitar a cabeça no travesseiro e falar, pronto, está resolvido, tudo em ordem. Agora posso deitar-me e pegar no sono. Somos todos humanos, pessoal, enfrentamos essas corridas. E ainda que você não tenha se identificado com nenhuma dessas três, não se preocupe, porque ao sair por aquela porta, outras, das mais variadas formas, vão se apresentar para você. Ainda que você tenha dito assim, não, Felipe, nenhuma das que você falou mexe com o meu coração. Nenhuma das que você falou entrou na minha alma e me fez dar aquele estalo. Não se preocupe, o nosso coração, ele é um hábil formador de ídolos. Ele consegue transformar coisas que são belíssimas em fontes de pecado. Às vezes é pesado a gente pensar dessa maneira, mas o nosso coração, infelizmente, ele não é domado se não for pela palavra do Senhor Jesus. O nosso coração, por nós mesmos, ele tem uma capacidade de transformar uma família numa idolatria. Um ótimo emprego, para a glória de Deus, numa idolatria. Os estudos que são algo dado por Deus para a sociedade, para a edificação da sociedade, na idolatria. O nosso coração é a maior fábrica de ídolos de todos os tempos já inventados pelo ser humano. O ser humano fabrica ídolos. Ele transforma tudo que nós temos em questões de idolatria. Basicamente, pessoal, nós pensarmos o seguinte: tudo que nós amamos, nós vivemos um conflito. Nós não devemos amar acima de todas as coisas e nós devemos continuar amando. O ponto é, como nós fazemos isso? Como nós continuamos vivendo uma vida normal, amando a independência, a liberdade financeira, que por si não é errada, amando os prazeres no sentido de estar com a família, estar num momento legal. Como que a gente vive uma vida buscando segurança sem depender disso para viver? Eu vou abrir para vocês, pessoal. Sou um pai de família, tenho um menininho de 2 anos e 5 meses, perdão, amor, e tenho um outro que está para nascer, vai nascer agora em setembro. Se eu disser para vocês que eu deito a minha cabeça no travesseiro e não penso na minha segurança, na minha comodidade, na minha vida financeira, no meu prazer de estar com eles, eu vou estar sendo o mais mentiroso dos homens aqui para vocês. A grande questão é, eu não posso dormir pensando nisso como a coisa mais importante. Se a corrida pela fé da minha família for menos importante do que essas coisas, algo está errado. Se eu deito no meu travesseiro, ou eu acordo pela manhã, e a corrida pela fé, a corrida para edificar minha casa na fé, a minha corrida na fé, não for a mais importante da minha vida, talvez a única coisa que eu corro, algo está errado. Diariamente, a gente vê questões derivadas do nosso relativismo, nos afrontando. E tudo para nós é relativo. Olha, Felipe, eu entendi tudo que você falou, mas assim, isso é relativo, porque eu não amo tanto as coisas assim, eu não sou tão apegado assim. Irmão, irmã, infelizmente, por mais que nós tentemos nos enganar, o nosso coração se apega com extrema facilidade às coisas, e nós corremos para elas com extrema facilidade. Exemplo disso é a história humana, corrida espacial, corrida nuclear, corrida pelo ouro. E está começando uma outra corrida espacial, eu acho, agora para Marte. Isso revela como que o ser humano trabalha as questões da vida dele e idolatra a própria vida. E o autor de Hebreus, ele trata justamente disso. Aquilo na época era o grande perigo. Na época, as pessoas não tinham uma busca tão desenfreada por essas coisas como nós temos hoje. Mas a religião na época era uma coisa altamente perigosa. E hoje continua sendo. Eu não vou deixar de falar disso porque eu estou numa igreja. Pessoal, a corrida pela religiosidade existe e é frequente. Eu corro para ir aos cultos domingo. Eu corro para estar na igreja. Eu corro para manter a minha aparência religiosa.
mas eu não corro para estar com Jesus. Eu não corro a corrida da fé. Porque a igreja eu vejo, a minha vida religiosa eu vejo, mas Jesus eu não vejo. E aí se torna a corrida da fé. Basicamente, pessoal, a corrida da fé é a corrida por algo que nós não vemos. A corrida da fé é nós almejarmos uma coisa que nós não vemos, que é o que o autor fala. Nós não vemos Jesus, nós não vemos Deus, nós não vimos o mar vermelho se abrir, nós não temos evidência clara, lógica na nossa frente aqui e agora para ter essa fé. Só que o autor, ele nos garante uma questão interessantíssima, porque ao mesmo tempo que ele dá esses alertas e mostra os perigos do contexto, ele diz o seguinte: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, que nós não vemos. Agora que está o segredo da coisa. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Pessoal, diante de tudo que eu falei aqui, todas as evidências, todo o contexto, é impossível, de acordo com a palavra de Deus, eu dizer que estou correndo a corrida da fé se eu não tenho olhado para o autor e consumador da minha fé. Na verdade, é impossível eu perceber que existe uma corrida da fé se eu não tenho olhado para Jesus. Geralmente pessoas não têm nem noção que existe uma corrida pela fé, que existe uma corrida que vai levar a algum lugar. Toda corrida leva a algum lugar. Essas que eu citei, o fim é sofrimento, é decepção, é passageiro, é transitório. Mas essa corrida, ela é para a eternidade, ela é eterna, ela vai além do que nós vemos. E quando nós não olhamos para Jesus, é impossível isso ser palpável para nós. É impossível. Mas por quê, Felipe? Tem algum segredo, algum mistério? Tem. E o mistério está aqui. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Nós não podemos ter fé se não for pelo Senhor Jesus. A única razão por eu e você estarmos aqui hoje, cultuando a Deus, falando dEle, cultuando a Ele, é porque Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu primeiro, e não o contrário. Não fomos nós que percebemos Ele primeiro. A gente não deu um estalo de manhã e falou assim: existe Jesus Cristo. Isso não aconteceu. Jesus Cristo olhou para você, antes de você ser formado no ventre, antes de você existir. Ah, mas eu acho que Jesus esqueceu de mim. Acho que Jesus nem lembrou de mim, porque, eu vou ser sincero, na minha realidade eu não tenho significância nenhuma. Amados, em Isaías tem um texto muito bonito. Pode uma mãe se esquecer do filho que tem, do filho que amamenta? Aí a palavra é confrontadora. Ainda que ela se esqueça, ainda que uma mãe se esqueça desse filho, eu não me esquecerei de ti. Porque o teu nome está gravado nas palmas da minha mão. E quando Jesus é o autor da nossa fé, nós temos que entender uma coisa. Autor, eu vou fazer um paralelo aqui, pessoal, mas isso não é uma coisa do ponto de vista bíblico que está ali bem explicado. O autor é o que escreve, é aquele que dá a ideia. Jesus, quando dá a ideia da nossa fé, quando forma a nossa fé, Ele não forma com uma caneta esferográfica ou com tábuas de pedra. Jesus, quando vai formar a fé do homem, Ele forma na cruz do Calvário, num sacrifício de derramamento de sangue, ao qual a própria mão dele é autora da fé humana e é cravada na cruz. Quando Isaías diz que os nossos nomes estão escritos na palma da mão de Jesus Cristo, ele está dizendo que não foi escrito com caneta, mas com cravos. Dessa maneira eu posso afirmar categoricamente e inerravelmente: se Jesus foi o autor da sua fé e da minha fé, essa fé jamais se apagará. Essa fé jamais morrerá. Porque ela não foi escrita com letras humanas, não foi escrita por coisas humanas, não foi feita por obra humana, não foi feita por mãos humanas, mas por uma mão soberana, que tem todo o controle, inclusive da sua fé. E se você está aqui hoje ouvindo sobre Ele, é porque você foi despertado para isso. É porque a fé ainda brota no seu coração. E não por sua causa, não, e não pela minha causa. Nós não conseguimos fazer isso. Isso é obra dEle.
Ele desperta no nosso coração amor por Ele. Ele é o autor, mas Ele também é o consumador. A nossa fé é tanto despertada por Ele, quanto é direcionada para Ele e para mais nada. E se nós percebemos que nós temos a nossa fé em Cristo, a qual se originou dele, e temos essa inclinação, louvemos a Ele, porque não é uma obra nossa. Não é uma obra nossa. Quando o autor diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, ele não está dizendo um olhar simplesmente daqueles olhares, quando você vê um rosto conhecido e rapidamente se desvencilha o olhar. Ele não está dizendo que nós temos que fazer uma escultura de Jesus, ou uma imagem caricata de Jesus branco, com os olhos azuis, cabelos longos, e olhar para aquilo ali, como se isso fosse suficiente para nós termos fé. O que Jesus está dizendo, através desse autor, é: olhe para a minha obra, para a obra dele, para a pessoa dele, e tudo isso está contido na Bíblia, e nem em outro lugar. Não adianta a gente tentar olhar para Jesus em outras coisas. A única maneira de enxergarmos Jesus é através da obra e da pessoa de quem Ele é. Se eu digo que eu olho para Jesus, mas eu não sei qual foi a obra que Ele fez e quem é a pessoa dele, eu não estou olhando para Jesus. Eu estou olhando para a religião de Jesus. E as duas coisas não são as mesmas. Eu posso muito bem olhar para o cristianismo sem olhar para Jesus. Eu posso muito bem ser um grande religioso, ou então ser um grande frequentador, sem olhar para Jesus. E isso é comum. Isso é comum. Porque as pessoas confundem olhar para Jesus com olhar para a placa de igreja, ou para olhar para alguma questão religiosa. E não é isso. Olhar para Jesus é olhar para a obra dele na cruz, dando a fé. É olhar para a obra dele, ressuscitando dos mortos, consumando tudo, dizendo está consumado, vencendo a morte. Essa é a obra de Jesus. E ele não faz isso ao bel prazer, num sentido de fazer por fazer. Jesus faz toda essa obra porque nós, seres humanos, não teríamos capacidade de cumprir essa obra, de cumprir a lei de Deus, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós, enquanto seres humanos, se dependêssemos de nós mesmos, com certeza estaríamos em outra corrida agora. Isso prova que nós precisamos de alguém, que é Jesus, para fazer uma obra que nós não conseguiríamos. E o que Jesus faz é basicamente isso. Ele faz a obra que nós não conseguiríamos fazer. E quem é a pessoa de Jesus que nós devemos olhar? É a pessoa santa de Jesus. É o 100% homem, 100% Deus. Deus não é metade, Ele é 100% homem, 100% Deus. Ele é Deus soberano e Ele é homem. Não pecador como nós, mas aquele que venceu o pecado, aquele que venceu a morte. Essa é a pessoa de Jesus. 100% homem, 100% Deus. A obra dele, na cruz do Calvário, ressuscitando dos mortos, consumando a nossa fé. E aqui fica um pouco explicado, que quando o autor diz, olhando firmemente para Jesus, é basicamente isso. Não é olhar para uma figura caricata, não é olhar para a igreja, não é olhar para um sentido reducionista do termo, olhar. É fixar os olhos, é cravar os olhos, é se inclinar para a pessoa de Jesus. Existe uma diferença muito grande, pessoal. Às vezes eu brinco com a Ana, minha esposa, às vezes eu estou pensando em outra coisa, olhando para ela, conversando com ela, mas eu não estou olhando para ela. Eu não estou inclinado para ela. Estou pensando em outras coisas. A gente briga às vezes por causa disso. Fala, não amor, vou parar, eu olho de verdade. A gente faz isso com Jesus o tempo todo. A gente está conversando com Jesus com um olhar longe. A gente está conversando com Jesus com o nosso coração, nossa corrida. A gente está tentando olhar para Jesus e o nosso coração está lá, ó, na corrida, palpitando. Pessoal, isso não é uma coisa que só eu passo, tenho certeza. E isso não é uma coisa que só você passa. O ser humano tem uma grande tendência
de tirar os olhos de Jesus e olhar para ídolos, olhar para circunstâncias, olhar para coisas terrenas. E aí que está. Por que eu falei acerca da Bíblia? Por que eu falei acerca da palavra de Deus? A maneira mais forte de nós não deixarmos de olhar para Jesus é todos os dias olharmos para a obra dele, olharmos para a pessoa dele, através da Bíblia. Pessoal, eu já vi cada coisa sobre Jesus, ouvi cada coisa sobre Jesus. Eu não sei vocês, mas no começo da minha caminhada cristã eu imaginava Jesus completamente diferente do que eu imagino hoje. Eu não tinha ciência de verdade de quem Jesus era. E a única maneira de você conhecer Jesus de verdade é através da Bíblia. Não há outra. Ah, mas e a pregação? Meu amado, se a pregação não for conforme a Bíblia, não é pregação. Logo, a raiz do conhecimento é a Bíblia. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus falado de muitas maneiras, através dos filhos, pelos pais, pelos profetas, hoje Ele fala através do Filho, através da Bíblia, a palavra de Deus, o verbo de Deus. Não podemos entender quem é Jesus, qual é a sua obra, se não contemplarmos as Escrituras. Ah, mas eu ouvi falar de Jesus uma vez e vim na igreja. Ótimo! Deus usou a vida dessa pessoa para falar para você. Deus usou esse momento, Deus usa esse momento. Mas agora está na hora de você olhar para aquele que fez a sua fé acontecer. E você só consegue olhar através da Bíblia. Pessoal, grande parênteses aqui. Isso tudo que nós estamos falando aqui só pode acontecer se houver fé. Pela sua razão, pela sua racionalidade, o que eu estou falando aqui é loucura. É descartável. Na primeira esquina você vai jogar isso tudo fora. Isso só vai criar raiz no seu coração se de fato houver fé. Porque, pessoal, sinceramente, como eu vou acreditar num livro de 2000 anos atrás, que eu nem vi os escritores, eu nem sei quem foi, eu não tenho a mínima ideia. Se não for pela fé, não tem como. Não, mas eu acredito na Bíblia pela minha razão. Pode até ser. Você pode até acreditar. Mas existe uma diferença entre acreditar e amar as Escrituras. E amar Jesus. E aí que está. Quando você olha para Jesus, não é um olhar seco, não é um olhar disperso, mas é um olhar com amor, amando a obra e a pessoa dele. Se eu olho para Jesus sem amor, apenas por olhar, apenas para cumprir um ritual, como se isso fosse místico, nada acontece. Mas eu preciso olhar com amor, isso precisa encher meu coração, isso precisa mudar minha vida. Eu olhar para Jesus precisa mudar minha vida. E pessoal, nós bem sabemos, a única maneira de mudar a vida de alguém é com amor. Quando nós trabalhamos, se nós não trabalhamos com amor, o trabalho sai o mesmo. Com a nossa família, se não amamos essa família, descartável. Sem o amor, nada acontece. Primeiro livro dos Coríntios, capítulo 13. O amor é a razão de todas as coisas. Sem o amor, é como um sino que retina e não faz nenhum efeito. O olhar para Jesus é totalmente envolvido por amor. Pois bem, seguindo o nosso texto, ele dá uma indicativa de que essa obra de Jesus não foi uma obra sem custo. Algum amigo meu uma vez me disse o seguinte: não existe almoço grátis. Eu demorei para entender esse negócio de almoço grátis, cara. Fiquei pensando, falei, não existe almoço grátis. Eu já almocei sem pagar nada. Não existe, alguém pagou. Alguém pagou o seu almoço. Alguém pagou o alimento. Alguém pagou o cozinheiro. Alguém pagou o restaurante. Alguém pagou. Alguém pagou a sua fé. Alguém pagou a maneira como você pode acreditar. Alguém pagou essa obra. E aqui o autor de Hebreus diz isso bem. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia. Pessoal, vamos ser bem pé no chão aqui. Jesus era o Deus encarnado, era o Rei da Glória. Imagina a alegria de um Deus vindo contemplar sua criação. É a alegria de Jesus, pisou na terra, é o Rei disso tudo aqui, não tem conversa, assim ele muda as coisas. O que ele faz? Se submete, se põe debaixo,
Não usa por usurpação ser igual a Deus. Entrega o seu coração, entrega a sua vida ao ser humano. E suporta na cruz a vergonha. Vergonha? Mas por que vergonha? Pessoal, num contexto histórico, quem morria na cruz do Calvário eram ladrões, homicidas. Era a pior espécie. A pior espécie. A pior espécie. Eu repeti isso 3 vezes para ver se fica mais enfático, mas é basicamente isso. É a pior espécie. Se tem uma classe ruim na face da terra, é a que morria na cruz do Calvário. E você sabe quem que deveria ter morrido na cruz do Calvário? Era eu. Era você. A pior espécie. O pior homem. O mais pecador de todos. Eu. Você. Ser humano. Jesus pega essa vergonha, pega essa atrocidade de comparar um Deus santo, o Rei da Glória, com um ladrão e homicida, e suporta. E morre na cruz. Ele não teve aquela dependência do prazer, da alegria, da segurança. Se nós hoje nos assustamos, às vezes, quando o nosso esquema todo de segurança e prazer acaba, Jesus não tinha segurança nenhuma, não tinha prazer nenhum. Antes de ser crucificado, a Bíblia fala que ele suou sangue. Gente, para um homem suar sangue, a coisa não estava boa não. E ele vai para aquela cruz do Calvário. Ele suporta a vergonha de um rei ser crucificado como um ladrão. Mas Felipe, por que ele fez isso? Ele não podia ter só salvo a gente assim, no estalar de dedos? De maneira nenhuma. Pode um juiz condenar um inocente? Não. Mas pode um juiz absolver um culpado? Nós somos culpados do nosso pecado. Nós somos culpados de ter corridas no nosso coração que não são a de Deus. E o que Jesus faz é basicamente o seguinte: a culpa que era minha e que era sua é descarregada nele, é despejada nele. Toda a condenação que o homem teria que sofrer por causa do seu pecado é encaminhada para Cristo. E ele faz isso não simplesmente de uma maneira avulsa. Ele faz isso porque ele te amou. Ele faz isso porque ele te amou primeiro. Algumas pessoas dizem que Jesus tem a presciência de falar: aquele ali me amaria, eu vou morrer por ele. Não. Jesus, ele decretou que você o amasse primeiro. Aliás, decretou que você o amasse e primeiro ele te ama. E não o contrário. Ele decreta: ele vai me amar. Mas quando ele decreta isso, ele decreta porque ele te amou primeiro. O amor dele vem antes de todas as coisas. A linda música que nós cantamos aqui hoje, princípio e fim, alfa e ômega, ele vem antes de tudo, de todas as coisas. O despertar do nosso coração vem por ele, por meio dele e de mais nada. E essa obra na cruz, que nos livra da inimizade de Deus, que nos traz paz com Deus, nos desperta para uma coisa: temos fé. Somos chamados a uma corrida. E o autor diz isso bem no versículo anterior: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A carreira da fé, a corrida pela fé está proposta. Ela está na sua frente, ela está em evidência. Se você está aqui hoje ouvindo acerca dele, ouvindo sobre essa corrida, não é em vão, não foi à toa. Isso não aconteceu ao léu, acaso, como alguns pensam. Vim por acidente, estava andando na rua, subi a escada. Jesus é o soberano sobre todas as nações, o rei das nações. Nós cantamos hoje. Ele tem todo o controle. Pegue a sua razão, pegue a sua lógica, pegue todos os argumentos contrários à fé e descarte-os. Porque eles não te levam para a eternidade. Ainda que você tenha a lógica maior aqui nesse lugar, ainda que você tenha a razão maior, ainda que você tenha o intelecto maior, eu tenho uma péssima notícia para você. Isso tudo não vai te levar para a eternidade. Bom, pelo menos não para a eternidade com Deus.
Ela vai te levar para uma outra eternidade. Uma eternidade sem a doce presença do nosso Salvador. É duro, pessoal. Confesso a vocês que antes de pregar esse texto, antes de falar essas coisas, eu estava com um terrível medo. Porque são coisas difíceis de serem faladas. São coisas que nós falamos para as pessoas, mas que primeiro nós somos confrontados nela. E quando nós falamos isso, a gente está tocando em coisa que ninguém gosta. Ninguém gosta de ser confrontado com as suas bases, com as suas estruturas. Mas é necessário. Eu prefiro sair daqui hoje como alguém altamente irritável, alguém que te causou um grande dano nessa terra, do que alguém que não te falou acerca da corrida da fé, da maneira como ela deve ser falada. É um grande perigo alguns pregadores ou alguns profetas que falam de Jesus sem falar a outra má notícia. Alguns só falam da boa notícia, mas existe uma má notícia. Somos pecadores, somos homens culpados. E é por isso que existe a boa notícia, porque temos perdão, temos salvação, mas não por nós, por Jesus. Olhamos firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus é a verdadeira segurança. Ele pode nos trazer segurança. Ele é o verdadeiro prazer. Se você quiser um dia ter o verdadeiro prazer da vida, a verdadeira segurança, a verdadeira liberdade, você não vai encontrar isso em nenhuma corrida. Não existem corridas, não existem atalhos, não existe nada que faça suprir esse vazio, que faça encher a sua eternidade. Essa corrida, ela é um direcionamento, ela é um encaminhamento para a eternidade com Deus. E diante de tudo que nós ouvimos hoje, diante da realidade tão pesada do pecado, mas tão amorosa e tão doce de Jesus, nós temos algumas perguntas a serem feitas. Qual corrida nós, enquanto seres humanos, estamos correndo? Qual corrida o meu coração está correndo? Qual é o motivo do meu acordar? Qual é o motivo do meu adormecer? Para que eu levanto da cama? Para que eu vivo? Qual é a razão? São coisas dessa terra? Pessoal, grande parênteses, as coisas dessa terra, família, estudo, trabalho, bens, isso não é ruim por si mesmo, de maneira nenhuma, são bênçãos de Deus. O problema é quando eu acordo e durmo pensando em coisas dessa terra, quando a minha corrida não é pela fé, mas é pela minha razão humana, pelo que eu vejo, pelas circunstâncias. Para onde eu tenho olhado? Se eu tenho certeza para onde eu estou correndo, para onde eu tenho olhado? Tenho olhado para Jesus? Tenho olhado para a religião? Tenho olhado para a igreja? Tenho olhado para mim mesmo, achando que sou capaz de fazer alguma coisa? Dentro disso, nós precisamos ter convicção. Pessoal, não adianta ter meia certeza, não adianta ter 99% de certeza. Ou você tem plena certeza, ou você não está nessa corrida de uma maneira integral. Qual corrida você está correndo? Felipe, eu acho que eu estou correndo a corrida da fé. Irmão, irmã, você pode até estar correndo a corrida da fé, mas você não está olhando para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós temos plena certeza que estamos correndo a corrida da fé. Não porque nós somos capazes, mas porque Ele se fez capaz por nós. E nós entendemos que a razão da nossa segurança não são as nossas obras, mas a dele. Semana passada, conversando com o irmão aqui da igreja, nós estávamos conversando sobre a certeza da salvação. E é comum no começo da caminhada cristã, algumas pessoas dizerem, mas sabe, eu não tenho certeza da minha salvação. Isso é comum nos primeiros anos, nos primeiros meses. Mas quando nós começamos a amadurecer na fé, essa dúvida não pode existir. Porque se eu tenho dúvida da salvação, eu tenho dúvida do autor e do consumador dela. Porque essa salvação não foi feita por mim. É o que as pessoas confundem. Eu tenho muita dúvida sobre mim, mas eu não tenho dúvida nenhuma daquele que me salvou. Eu não posso ter dúvida dele. Isso é fé.
A fé é a firme certeza. Nós lemos isso no começo. Ou eu tenho fé, ou eu não tenho. Não existe, eu tenho um pouquinho de fé. Em Jesus é sim ou não. Eu tenho fé em Jesus, ou eu não tenho fé em Jesus. E isso define a sua corrida. Se você está aqui nessa noite, entendendo toda essa realidade, entendendo isso tudo, achou isso tudo uma loucura, não achou argumento racional sustentável para isso, meu amigo, parabéns, estamos vivendo a corrida da fé, e não a corrida da razão. Se você aqui nessa noite ainda não tem certeza da sua corrida, amado, você tem um Deus que te chama, que te ama e te convoca. Vem, vem, o caminho já está feito. A corrida da fé, nós não conseguimos entrar nela por nós mesmos. E é por isso que para você que está aqui nessa noite hoje e ainda não participa dela, você não é só convocado, você é autorizado a participá-la. Porque Jesus te autoriza, Jesus permanece santo nesse sentido. Agora, porém, se você está aqui nessa noite, ciente de que tem percorrido a caminhada da fé, Felipe, estou correndo a corrida da fé, mas estou fraco, muita luta, estou caído, está doído, está doendo. Irmão, Jesus tem o bom senso de se fazer presente na nossa busca por Ele. Jesus não é um Deus que nos salva e nos deixa ao léu. Jesus te ama, e não só te ama no sentido superficial da palavra, Ele te ama profundamente, ao ponto de não só ter entregue a própria vida, como também juntamente com Ele, todas as outras coisas capazes de te fazer salvo. Inclina o teu coração para Ele. A corrida está difícil, está pesado, está pegando. Olha para Jesus, se inclina para Ele, esquece a razão, esquece o intelecto e vai pela fé. Filipe, eu sou um pecador, pela lógica não dá, não tem jeito. Olha para mim, irmão, eu olho para mim e eu falo, não tem jeito para mim. Mas eu sou tentado a olhar para Jesus e dizer, tem jeito para mim, porque teve um Salvador para a minha vida. Esse é o mistério da fé. Ele não se explica com equações matemáticas, nem se explica com um belo texto. A fé se explica através de uma cruz. E é assim que é. Mas Felipe, por que Deus não fez uma coisa mais fácil da gente ter? Justamente por isso, para que homem nenhum se glorie. Efésios 2, vós sois salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Maravilha por isso, porque se dependesse de mim, eu garanto para vocês, jamais seria eu salvo do meu pecado. Meu coração, uma fábrica de ídolos, correndo por coisas vãs. Deus para mim ia ser apenas uma Bíblia aberta no Salmo 91 na parede da sala. Mas pela graça eu sou salvo, mediante a fé, e não vem de mim, é dom de Deus. Irmão, você pode sair daqui se alegrando, porque a sua salvação vem de Deus, a sua salvação vem do Senhor, a sua fé vem dele também, não depende de você. A obra da cruz nos faz salvos, e não só nos faz salvos, nos faz permanecer salvos. A corrida da fé é uma corrida daquelas mais pesadas. Esses dias eu estava andando de carro com a minha esposa ali pela Rio Branco, eles fecharam a Rio Branco ali, e estava tendo uma corrida, cara, eu não sabia. E eu falei assim, amor do céu, os caras estão correndo essa hora da noite, e eu aqui gordinho desse jeito, pensando em qual hambúrguer que eu vou comprar. Meu Deus do céu, que pecado. Mas eu percebi uma coisa, eu por mim mesmo não teria condições de correr essa corrida da fé. Assim como eu também não teria condições de correr a corrida do Rio Branco, gordinho como estou. Mas amado, com todo o pecado que você está aqui hoje, pega todos os seus pecados, tudo que você já fez de errado na vida, tudo, e multiplica por 1 bilhão, e zilhão mais. Ainda assim,
O sangue de Jesus, ele não só é suficiente para cobrir isso, mas para mudar e te transformar em um homem santo, uma mulher santa. A obra é magnífica, ela é completa. Ela não só constrói o prédio, mas adorna, enfeita, põe adereços, faz uma obra linda. Eu estava orando ali antes de começar o culto, e eu estava pensando, Deus, que privilégio. Anos atrás, eu amava o pecado, amava ser um pecador. Jamais pensaria em correr uma corrida da fé. Jamais pensaria em ter Jesus como Senhor e Salvador. E hoje eu tenho o grande privilégio de não só chamar Ele de Senhor, mas de amigo, de Pai. Pessoal, a vida cristã, ela é muito mais do que ritos religiosos e do que talvez votos religiosos. A vida cristã é relacionamento com aquele que é o autor e o consumador dela, Cristo. Se está difícil para você, ou se nem existe a corrida para você, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Mas simples assim, a equação é tão fácil. Volto a falar, repetitivo, mas é isso, a fé. Felipe, mas é difícil ter fé. Irmão, para a gente é, mas para Deus, Ele é o autor dela. Eu encerro essa pregação na certeza que durante a semana o Senhor vai falar com você, vai voltar a falar com você. Basta você olhar para Jesus. Concentre-se, pessoal, em olhar para Ele e não olhar para essa vida, para essas coisas terrenas. Mude a sua corrida, mude o seu foco. Mas Felipe, Jesus nunca falou comigo, Deus nunca falou comigo. É claro, você não tem olhado para Ele. Eu queria encerrar fazendo uma oração nesse sentido. Que Deus possa mudar o nosso coração, ou então firmar o nosso coração. Para que cada vez mais nós, enquanto crentes, e com certeza me incluo nisso, a olhar cada vez mais para Jesus e não para nós mesmos, e não para as outras corridas, e não para a nossa vida terrena e limitada.